Olá, sejam bem-vindos à nossa entrevista e hoje a gente vai discutir um assunto bem interessante, terapia familiar sistêmica. E quem está aqui comigo para discutir um pouco mais sobre este assunto é Clara Machado. Ela que é psicóloga, psicodramista, especialista em gerontologia social, terapia sexual, terapia em MDR, com trabalhos apresentados em diversos congressos e eventos da área realizados no Brasil e no exterior, além da direção de mais de 30 workshops tematizados. Clara Machado, seja muito bem-vinda aqui à nossa entrevista. Obrigada, eu que agradeço o convite por estar aqui contribuindo para que a gente possa fazer um bate-papo bem importante sobre terapia familiar. Bom, sabemos que a família atual passou por muitas transformações e hoje podemos ver diversos modelos de família. A família de hoje está mudada? Como isso interfere na qualidade das relações familiares? Falar um pouquinho da mudança. Antigamente nós tínhamos a família patriarcal, né? Quem mandava na casa, o chefe da família era o pai, né? E ele que trazia a subsistência para casa. Então o pai ia para o trabalho, a mulher ficava em casa cuidando dos filhos. O que aconteceu hoje, no século XXI? Mudou. Hoje a mulher ela sai de casa para trabalhar. Então nós temos hoje a família matriarcal. Quem realmente manda na casa hoje é a mulher. Ela sai para trabalhar porque o dinheiro dela é importante para o sustento da família. E o homem, ele perdeu um pouco esse papel. Então o homem entrou em conflito. Que no inconsciente coletivo masculino, o homem era o provedor. E hoje o homem ele está mais fragilizado e a mulher está provendo. Tanto é que você percebe hoje que hoje as mães, as avós, elas ainda estão trabalhando para sustentar os filhos e os netos, né? E os homens estão perdendo um pouco essa identidade. E isso está dando um conflito nessa família nova. Clara Machado, qual a função da família e a importância dela na vida do indivíduo? Bom, a função da família é cuidar, né? Proteger. E por que ela é muito importante? Porque quando a criança nasce, nós somos seres sociais. A criança, ela é um ser que ela não pode, é o único ser que o animalzinho ele nasce e ele já vai ali, já começa a se levantar e vai andando e sobrevive sozinho, né? A criança não. Se nascer um bebê e você largar o bebê aqui, ele vai morrer, porque ele precisa do outro para a sobrevivência. Por isso que nós somos seres sociáveis. A gente precisa do outro para nos alimentar, o bebê precisa para alimentar, para trocar. Então, a família ela é muito importante para esta criança que vem ao mundo. O que acontece hoje é que mudou essa estrutura de família. Então, essa criança que ela vem ao mundo hoje na família não é mais a família de antigamente, porque hoje vem a criança filha de mãe solteira, hoje vem a criança da mãe independente que tem um filho e que que foi lá e comprou um óvulo e um espermatozoide, não avisou. E não conta para essa criança quem é o pai, a mãe independente. E aí vocês perguntam, tá, mas e essa criança? Ela é uma criança traumatizada porque ela vê na escolinha que o amiguinho tem um pai e ela não tem um pai? Não. É tão interessante o processo de evolução que essa criança que está nascendo hoje, 2012, as crianças que nasceram a partir de 2010, elas já vêm com uma consciência mais expandida, elas já estão vindo diferente. E não tem no registro dela do inconsciente aquela estrutura pai, mãe, dentro de casa, tudo certinho, né? Uma outra coisa que mudou na família são as separações. Hoje, se você pegar, tem muitos casais separados. As pessoas se casam já pensando no dia da separação. E aí elas se casam, têm filhos, se separam. Aí casam com outros, que têm outros filhos, não é assim? E juntam lá. Então são duas famílias diferentes, com os filhos diferentes, então as crianças vão se juntando de uma outra forma. Também é uma outra constituição de família que nós não tínhamos antigamente. E uma outra família que também nós temos hoje são as famílias homossexuais. Hoje o homossexual, ele pode adotar uma criança. Tanto o homem com o homem, quanto a mulher com a mulher. Aí você fala, mas e agora? O que vai ser dessa criança? Ela também vai ser homossexual? Não. Não necessariamente, porque é uma criança nascida de um
criada dentro de uma família, que também é considerado família. Hoje nós não podemos dizer, porque são 2 homens não são família, são família. São 2 mulheres não são família, são família. É uma nova estrutura, que para nós que fomos criados numa estrutura mais convencional, você pode achar estranho, mas para esta criança que nasce ali, ela convive muito bem com aquela realidade, porque aquela é a realidade dela. É aquilo que ela vive, ela nasceu ali, ela viu sempre aquilo, então para ela não é diferente, não é estranho. Bom, para a gente encerrar este bloco, percebe-se que a família passa por diversas fases que vão desde a formação do casal até a chegada dos filhos e posteriormente os netos. Nos fale um pouco sobre o ciclo de vida da família. Então, quando nasce a criança, né, é uma grande alegria na casa, não é? Eu quero voltar um pouquinho antes. Quando as pessoas se casam, quando você se casa, o casamento, né, o sonho, a fantasia. E por que depois de 10 anos um casal olha um para o outro e fala, nossa, né, não tem mais graça, o sexo ficou ruim, não é? O que aconteceu ali? Acontece uma coisa que o casal, ele se acomoda. Né? Então, assim, quando você namorava, você não se arrumava? Não ficava bonito para encontrar o namorado, passava um perfume? Não era assim? Por que depois que casa, chega em casa, bota a pior roupa, não toma banho, não escova os dentes, sexo só por obrigação? Então tudo vai ficando ruim. Bom, aí vem uma criança. Quando vem a criança, a mulher, ela começa a amamentar e cuidar daquele bebê e ela esquece o marido. E o marido fica no conflito, fica competindo com aquele bebê, porque a mãe começa a ficar 100% focada na relação com o filho. A gente chama de relação embrionária. Né? Tanto é que se percebe que o bebê, quando ele está mamando, ele fica olhando para a mãe. E a mãe fica olhando para o bebê. A gente chama de relação embrionária. Porque para o bebê só existe a mãe. E para a mãe também só existe o bebê. Então é importante que o casal tenha essa consciência e este cuidado. Casamento é como uma planta. Você tem que cultivar. Você tem que ficar bonito. Você tem que sair para passear. Precisa namorar. Tem filhos? Tudo bem, tem que pegar os filhos no final de semana, deixar com a avó, deixar com uma babá, sair para passear, ir a um cinema, porque a relação, ela tem que continuar. Porque senão o que acontece? Separação, uma nova estrutura de família, não é? Então o casal, ele precisa ter essa consciência. Uma outra coisa importante, quem casa, quer casa, não é assim? O casal leva a mãe para dentro de casa, a sogra. Tanto é que tem várias piadas, né? Sogra, né? Coisa terrível ter uma sogra perto, que sogra sempre incomoda. Porque sogra não tem que ficar na casa de filhos. Sogra tem que ficar na casa da sogra. Os avós não são para cuidar dos netos. Quem educa os netos não são os avós, são os pais. Só que o que acontece? Como nós estamos num momento da nossa vida onde as pessoas trabalham muito, e hoje em dia eu percebo particularmente, como pesquisadora do comportamento humano, que as pessoas elas estão tendo filho de uma forma muito egoísta. Porque assim, hoje você tem filho para você deixar na creche 7 horas da manhã e pegar às 7 horas da noite. Você já pega a criança dormindo, leva para casa, bota no berço, a criança dorme. No outro dia você acorda a criança, pega a criança, leva para a creche, deixa às 7 da manhã e pega às 7 da noite. E aí depois eles reclamam que o filho tem muitos problemas. Ou que o filho chama a moça do berçário de mãe. E a mãe fica brava porque o bebê chama a moça do berçário de mãe. Mas é a referência. Se ele está das 7 da manhã às 7 da noite numa creche, e se ele vai para casa só para dormir e ver o pai só final de semana, quem vai ser a mãe desse bebê? Não vai ser a mãe, não é biológica, vai ser a mãe que é a cuidadora, que está lá na creche. Então assim, se você quer ter filho, a primeira pergunta que você tem que fazer para você: eu tenho disponibilidade no meu tempo para cuidar dessa criança? Eu tenho um tempo para ficar com essa criança? Porque se você não tem esse tempo, não tem esse filho. Porque é um egoísmo. Fazer um filho para deixar na creche o dia inteiro é um egoísmo. Então as famílias, elas precisam ter essa consciência. Essa é uma consciência que antigamente tinha, né? Antigamente a mãe, quando ela tinha um filho, ela ficava um período do dia em casa cuidando do filho. Ou às vezes ela saía de um trabalho para cuidar do filho.
Tudo bem, não precisamos exagerar, ela não precisa sair totalmente de um trabalho, mas ela precisa ter a disponibilidade para cuidar desse bebê. Isso é muito importante. Ok, Clara Machado, muito obrigada. A gente fica por aqui. No próximo bloco eu volto com mais informações de terapia familiar sistêmica. Não saia daí. Acesse abaixo para mais informações sobre o curso.